sejam bem-vindos a mais uma live do Mães Curiosas. E o tema de hoje é autismo infantil. Temos uma convidada muito especial, que ela é TO e psicóloga e especialista no assunto. Enquanto você vai chegando aqui, convidando as pessoas para participar, quero te falar um pouquinho sobre quem a gente é. Meu nome é Laura e eu, junto com a minha prima Mônica, criamos o Mães Curiosas. Um lugar onde a gente compartilha muita informação, compartilha muitos dos nossos desafios e também muitas das nossas vitórias nessa maternidade. A Mônica é mãe do Bernardo e do Miguel, é bancária, mora em Belo Horizonte. Eu sou mãe do Lucas, sou cientista e professora de genética e juntas trazemos um espaço aqui, uma rede de apoio virtual para você. Tô vendo aqui que a Rebeca já entrou. Pode pedir para entrar, Rebeca. E já vamos começar. Aê! Seja bem-vinda! Muito Olá! Obrigada! Se apresenta aí para nós. Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, disposição. Imagina! Agradecemos muito. Se apresenta aí para nós. Tá bom. Boa noite, gente. Eu sou Rebeca, eu sou TO, sou psicóloga infantil, sou mãe do Lucas, do Matheus, e eu tô trabalhando com autismo já tem uns anos já, acompanhando famílias, na intervenção precoce principalmente. Então pego crianças bem novinhas, começando aí esse processo diagnóstico, começando essa parte mesmo, essa caminhada dentro das intervenções e tal, e vou acompanhando por um tempo, né? Tanto na integração sensorial, que é a parte da TO, tanto na parte da intervenção precoce de Denver, que é uma terapia comportamental que a gente faz com crianças bem pequenas. E estou me especializando em ABA também, que é essa parte da terapia comportamental, que é tipo um padrão ouro, assim, para atender as crianças com autismo, as pessoas com autismo, na verdade. Então, estou totalmente mergulhada aí nesse mundo. Que bom, precisamos de pessoas como você, né? Que estão dispostas a estudar e ajudar. E hoje eu estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar, que é um assunto que eu mesmo não sei muita coisa, e muita coisa que eu acho que a informação não está chegando para todo mundo, sabe? Na faculdade eu já estudei um pouco sobre a genética, né? E me corrige se os dados foram atualizados, mas quando eu estudei falavam, né, que mais ou menos 80% pode ser hereditário, fatores genéticos, mas não é uma coisa só, né? É uma combinação de várias coisas. E por causa disso, é uma coisa tão difícil de ser estudada, de diagnosticada, e as informações são muito ali. Então, começa pra gente do começo, assim. Quando que uma pessoa pode suspeitar, ou quando o médico suspeita que a criança tem algum nível de autismo? Assim, isso é uma questão muito delicada, eu acho, porque geralmente são as mães, né? As mães olham muito para o desenvolvimento dos filhos. As mães geralmente começam a perceber, assim, né? Ai, gente, tem alguma coisa diferente, mas eu não tô sabendo bem o que é. E aí as pessoas colocam muita desconfiança ainda. Em cima das... Elas questionam muito essas percepções da mãe, do pai também, mas a mãe tá ali, né? Bem pertinho e tal, e aí começa a ver alguma coisa diferente, às vezes não sabe dizer o que é, mas sempre que a gente pensa mesmo, assim, né? Em como começar o diagnóstico, como começar a investigar sobre isso, é assim, as suas dúvidas sobre desenvolvimento, converse com um pediatra, sabe? Com o pediatra que geralmente acompanha a criança, né? A gente faz esse acompanhamento mais sistemático com a criança pequena, porque os sinais, eles já estão aí desde bebê. Tem sinais mais claros, tem sinais mais óbvios, mas assim, que vão ficando mais óbvios com o passar do tempo, mas desde o bebê a gente já consegue ter algumas percepções em relação a isso, tá? Em relação a um possível quadro de autismo. Então, quando as mães, os pais, os familiares, né, pensarem assim, gente, tem alguma coisa ali que tá me incomodando e tal, já leva isso para o pediatra, conversa, tira a dúvida, não deixe de tirar as dúvidas, porque isso pode ser um indicativo muito forte para começar uma intervenção precoce. Eu tenho pacientes eu já tive o menorzinho que eu peguei, já foi assim,
com 1 ano e 3 meses. É um Ó, bem bebê. bebê. É, bem bebê, né? Então, assim, e as mães geralmente estão ali olhando mais, né, de perto. Então, eu acho que isso é muito, é bem importante falar sobre isso, né? Que se Uhum, você acha que tem alguma coisa errada, procure, converse, uhum, sabe? Procure se informar. Mas geralmente o que a gente observa primeiro é, é mesmo aquela parte do olhar, né? Um bebê que não gosta de fazer contato visual. Claro, eu não vou falar assim, se o seu bebê não faz contato visual, corra para fazer um diagnóstico que ele tem sim. autismo com certeza. Não é isso. São sinais que podem ser, a gente chama sinais de alerta, né? Uhum, Então, é um bebê que é extremamente calmo ou extremamente irritadiço, tá? Então, os uhum. extremos mesmo. Porque a gente sabe que o Sim, bebê ele varia aí, né? Entre um calmo e um irritado. Mas depende da hora, né? sim, mas extremamente, né? A gente pode Uhum, pensar em alguma coisa. O contato visual, um bebê que não se interessa muito pela face humana, que é o principal chamativo mesmo do início, né? Da vida do bebê. uhum, É a relação ali, né? Ela é muito mais interessante do que objetos, geralmente. O rosto humano chama muita atenção. Então, um bebê que não olha, que não se interessa muito por isso, que não demonstra muito afeto, então, né, aquele sorriso social que vem desde cedo, né? Isso a gente já pode levantar um alerta. E aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo alguns atrasos também. Então, talvez uma fala que demore muito a aparecer, esse interesse mais por objetos do que por pessoas. uhum. E então é uma série de fatores. Então, a atenção compartilhada, que a gente tem falado muito sobre isso, que é aquela capacidade do bebê olhar para um objeto, por exemplo, que ele se interessa e querer compartilhar isso com um adulto. Então, mesmo que ele não use de palavras, mas ele olha para o objeto, mostra para o adulto, Uhum, mostra com o olhar, sabe? Tem essa sim. vontade de compartilhar. Então, essa atenção compartilhada é um sinal muito indicativo também. Então, um bebê menos responsivo à interação humana, a gente precisa já levantar um alerta em relação a isso, sabe? E esses são os primeiros sinais, os mais precoces. E você falou uma coisa aí que é interessante, que a mãe, geralmente, né, a mãe ou o cuidador, né, a pessoa que está mais Uhum, de isso. perto, percebe. E é interessante porque a gente tem o marcos do desenvolvimento, né, tem Sim. aquelas coisas, e a gente sabe que não é naquele dia que seu criança tem que fazer aquela coisa, mas tem alguns parâmetros, né, É. que já falamos sobre isso também, isso é muito interessante. E uma dúvida que, pelo menos, assim, eu acho que pode mudar um pouco como a gente sabe se tá desenvolvendo bem ou não, é agora as crianças pós-pandemia, né? A Uhum. socialização foi interrompida, então, igual você falou, a socialização, né? Às vezes a criança não tá querendo fazer uma coisa, mas às vezes é porque ela cresceu no mundo de pandemia e ainda tá aprendendo, né? Aham. Então, mas isso não significa que a gente não deve buscar uma ajuda, né? É, Buscar um exatamente. incentivo, né? Sim. Porque se você buscar o incentivo, seja porque realmente seja autismo, ou seja porque tem a síndrome do bebê da pandemia, né? Aham. Incentivo nunca é demais. E com esses bebezinhos pequenininhos, assim, qual tipo de trabalho você faz com eles? Tá. Essa questão que você falou, ela é bem importante da gente falar, assim, porque as crianças, que antes de falar sobre, né, o trabalho com os bebês, a gente precisa pensar que as crianças que passaram pela pandemia com essa restrição de socialização e tal, elas podem apresentar alguns atrasos. Não necessariamente todas vão apresentar, tá? Não é uma obrigação, assim, todas que passaram pela pandemia vão. Não é isso. Então, a gente precisa diferenciar, assim, um atraso causado por falta de estímulo não é um autismo, tá? Não Uhum, configura um autismo. Uma criança que manifestou o autismo na época da pandemia é porque ela já era autista. Ela nasceu com autismo, não existe a aquisição do autismo, tá? Uma criança não se torna autista, ela de fato nasce com já a genética ali toda preparada e para manifestar mesmo que ela é autista, tá? Então, independente, realmente, é o que você falou, independente de qual é o quadro,
se é um atraso de desenvolvimento, se é um autismo, talvez eles caminhem muito próximos no início, né? Pareçam alguns atrasos e tal, a gente vai descobrir mais para frente, um pouco mais para frente, se trata de um autismo ou se foi mesmo uma falta de estímulos, uma privação de estímulos, tá? Mas nos dois casos, o que a gente precisa fazer? Correr atrás, né? A intervenção precoce é sempre a mais indicada. Mas o autismo, ele sempre vai aparecer, assim, algumas questões que são bem específicas. Então, a socialização, ela é um fator muito importante. Talvez uns atrasos de desenvolvimento, um atraso motor, né? Essa parte mais física e tal, possa aparecer, mas a socialização está intacta. Então, talvez a gente não vai pensar no autismo, né? Ou então, a aprendizagem tá um pouco defasada, mas a socialização. Então, a gente vai olhar para uma gama de fatores, mas a socialização ela é um dos principais fatores para a gente diferenciar o autismo de outros atrasos ou outros quadros, tá? E tem, igual você falou, tem níveis também, né? Tem Então níveis, sim. Porque pode ter uma criança que ela é mais tímida, né? Também, assim. Sim. Então tem níveis e tem coisas que não é, né? Então, por isso que é interessante buscar uma intervenção, porque se for, você já começa a intervenção, se não for, você já dá os estímulos. Porque o alvo principal, tendo autismo ou não tendo, é a gente ajudar a criança a desenvolver da melhor maneira possível, né? E a intervenção precoce é sempre o melhor caminho, não é esperar, assim, espera, a criança não fala, espera fazer 3 anos para ver se fala. Isso aí já caiu por terra, não existe isso, não tem essa de espera. Vai, corre atrás. Se a intervenção está sendo eficaz, é o que a criança precisa. Se um diagnóstico vier um pouquinho depois, tudo bem. Mas assim, você já está fazendo o que é necessário, tá? A intervenção ela é sempre muito importante. E a intervenção, como a gente tem começado agora com crianças cada vez mais jovens, né? Bebês, igual eu tô falando, a gente pensa muito numa intervenção, é muito lúdica, né? E tanto a gente sabe assim que todas essas áreas, eu trabalho na psicologia e trabalho na terapia ocupacional. Mas eu posso falar pelos outros profissionais também, que nós temos as nossas técnicas exatas, mas a brincadeira está sempre muito presente. Então, a intervenção com um bebê, né? A gente não vai conseguir sentar com um bebê ali numa mesa, numa cadeira, ficar horas ali trabalhando com ele. Não, a gente precisa estar ali no chão, no tatame, brincando com a criança, brincando com materiais que são do interesse da criança. Então, a gente olha para o desenvolvimento, né? Olha para aquela fase ali que a criança está e vai trabalhar dentro das possibilidades dela, né? Mas a brincadeira está sempre muito presente e a interação humana é muito importante. Então, não adianta também a gente pensar numa intervenção lúdica que a gente compra a casa inteira de brinquedos e não senta frente a frente com a criança para brincar. Tá? Essa coisa assim a criança está desenvolvendo sozinha ali, um brincar solitário, mas ela sabe brincar funcional com os brinquedos. E não é isso que a gente pensa, sabe? Não é isso que a gente quer primeiro. A gente quer que a criança saiba compartilhar a atenção, né? Que ela olhe para o brinquedo, olhe para o adulto. Então, essa parte, primeiro, ela é primordial, assim. A gente quer que a criança faça isso antes de saber encaixar, antes de saber construir, sabe? Então, essa parte social vai ser muito importante. E pensando lá atrás, né? Pensando na intervenção precoce, isso vai ser o nosso principal foco. Da troca de turno que a gente fala, né? A minha vez, a sua vez, do olhar, dessa triangulação de olhar, né? Olho para você, olho para o brinquedo, compartilho com você. Então, isso é muito importante, tá? E essa vai ser a base da maioria das intervenções mesmo, né? Essa interação primeiro. E os pais, e a orientação aos pais, né? Muito. Então, a gente fala assim, não é porque a criança está te respondendo menos que você tem que dar menos estímulos, porque a gente sabe que a interação é muito recíproca, né? A gente precisa de reciprocidade para a interação ser mais interessante. E a gente já tem muitos estudos que falam isso, que como a criança não responde tanto de acordo com as expectativas dos pais, os pais têm a tendência, os pais, os cuidadores, a família, têm a tendência a ir diminuindo a interação com a criança.
E aí Uhum. vai diminuindo as possibilidades de aprendizado dela. Então a gente precisa do contrário, é aumentar a frequência de interação, é a família aprender a interagir com a criança para que ela tenha mais possibilidade de aprendizado. Isso é muito interessante, porque você mencionou e me lembrei de quando que meu filho era bem nenenzinho. Uma vez eu virei pra uma amiga minha e falei assim, nossa, ele não brinca com esse brinquedo. Era tipo um carrinho diferente. Eu acho que ele não gosta desse brinquedo. Uhum. Aí ela falou pra mim, ela olhou pra mim e falou assim, você já mostrou pra ele como é que funciona? Você já Porque apresentou o brinquedo para ele, né? aí, tipo assim, acendeu uma luz na minha cabeça e falou assim: É, não, tipo, ele ganhou o brinquedo e eu pus na frente dele. E sim, assim, a gente passa tão despercebido, né? Você viu aquele sim, brinquedo a vida inteira, você cresceu com aquele brinquedo. Pra você é óbvio como é, funciona aquele brinquedo. Mas você dá pra criança, ela não tem interesse, mas que ela não entendeu. Tem uma sim, idade, né, que vai explorar, vai brincar do sim, jeito dela. Mas bebezinho, ele vai olhar, tipo, não sei o que que é isso. sim, Ok, né? com Ah, certeza. isso que você falou, tipo, de quase dar um rótulo, né? Tipo, essa criança, ela gosta de ficar sozinha, então você deixa ela sozinha ao invés de Sim. estimular. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque uma vez eu também tava com o meu filho, ele fica um pouco tímido quando que ele conhece pessoas novas. Crianças não, crianças, ele, assim que ele vê, já quer conversar. E aí, uma vez, uma pessoa chegou e foi cumprimentar ele abaixou a cabeça, e aí falei assim, ele é tímido. Aí o meu filho olhou pra mim e falou assim: o que que é tímido? Eu falei, nossa, eu tô pondo Hum, um rótulo sim, nele, né? Aí eu falei, você está tímido. Ah, isso legal. pode ser com crianças, tanto as crianças típicas ou atípicas, a gente tem que ter Sim, cuidado, né, no que a gente sim, fala e como a gente dá um feedback, né, para a criança mesmo. sim. Eu tenho umas perguntas aqui que uma seguidora mandou que eu acho que são bem interessantes. Uma Tá, pessoa mandou aqui, ó, ela falou assim: existe remédio para autismo? tá. Assim, não, não existe um remédio que cure, né? A gente não tem uma cura de um autismo, não existe mesmo, não tem nada que fale, né, que vai reverter esse quadro. Nós temos remédios, intervenções e tal que vão nos ajudar a lidar com os sintomas que o autismo traz. Então, a gente sabe que tem crianças, e é um espectro, né? A gente fala o espectro do autismo porque existem inúmeros casos e características diferentes. Cada caso é um caso mesmo. Então, a gente sabe que algumas crianças são mais agressivas. Isso são Uhum. todos autistas? Não. Então, uma criança um pouco mais agressiva, talvez vai precisar de uma intervenção medicamentosa. Uma criança que tem o autismo e uma comorbidade de uma hiperatividade, vai precisar de uma medicação? Talvez sim. Uma criança que não dorme, tem muito distúrbio de sono no autismo, associado com o autismo, talvez vai precisar de uma medicação? Sim. Então, a gente lida com os sintomas de forma medicamentosa, mas principalmente os sintomas que estão prejudicando a qualidade de vida da criança, tá? A gente não vai conseguir também apagar todos os sintomas do autismo através de medicações e intervenções. Então, às vezes, uma criança que tem muitos movimentos estereotipados, né? Aqueles movimentos repetitivos, aquelas coisas bem características, assim. Você pensa, eu quero que tudo isso suma, desapareça com as intervenções. Às vezes não vai sumir, né? Porque é um quadro que traz características inerentes, assim. Então, algumas coisas sim a gente consegue ajudar, consegue melhorar, consegue melhorar a qualidade de vida dessa criança, mas a gente não consegue curar, né, e apagar todas as características do autismo, que eu acho que isso é muito importante de dizer, sabe? Uhum. Então é o que a gente pode fazer para ajudar a É, criança em alguma coisa que a ciência tá já descobriu prejudicando. para melhorar a qualidade de Sim, vida, né? Essa do exatamente. sono eu não sabia, eu nunca É. tinha ouvido falar isso, É uma porque porcentagem bem alta. é mesmo. E É. como é que seria, tipo assim, um distúrbio de sono, assim? Quando que é uma coisa alarmante? Porque eu acho que como que o sono é uma coisa tão difícil em geral, Aham, às vezes não é aham, um sinal de alarme. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, então não é um sinal de sim, alarme que quem não está nesse mundo sim, escuta, né? sim, Quando que seria assim um alerta para mães tá. que perceber esse distúrbio assim de sono? Uhum. Olha,
despertares muito, muito exagerados, né? Então, uma madrugada que a criança acorda sem muito motivo, não consegue pegar no sono, tem o sono muito agitado, às vezes insônia mesmo. Então, a criança que acorda 3 horas da manhã e até 7 horas da manhã não conseguiu dormir de novo. Então, esse distúrbio do sono, eu não estou lembrada exatamente da porcentagem, mas é por volta, assim, de, não sei, uns 80% dos Uau. casos tem mesmo, tem esse distúrbio de sono, sabe? Eu tô falando 80, mas assim, é É alto, um a alto, porcentagem é é. alta, é. A Nath Então, mencionou aí também que não sabia, ela é é, pedagoga e trabalha com crianças também. É uma coisa que eu sim, nunca tinha ouvido falar. E eu, sim, eu penso que, assim, uma criança com o sono prejudicado, atípica ou não, já tem várias outras dificuldades sim, durante o dia. Eu, gente, adulto sim. com sono prejudicado no outro dia já é Privação de difícil. sono é para Então, acabar, isso. né, com a gente. Uhum. E essas intervenções, por exemplo, o papel da teória, da psicóloga, essas Uhum. intervenções assim, e quem seria que receitaria remédio? Também seria TO, é pediatra, Não. neuropediatra? Quem que faz esse papel? Tá. Toda essa parte medicamentosa é acompanhado tanto por pediatra quanto neuropediatra e os psiquiatras, tá? Geralmente Uhum, são os médicos que estão mais envolvidos nos casos de autismo, são esses 3 médicos que talvez uhum, começam ali, né, o início a perceber algum sintoma e tal, os pediatras já encaminham para neuropediatras e para psiquiatras. O que a gente faz nessa parte do sono, principalmente, é orientar sobre rotina do sono, higiene do sono, né? Aquelas orientações bem sim. comportamentais, bem de rotina, entender como isso está impactando a vida da criança. Então, a gente vai pensar mais nessas estratégias. Mas, se diante de estratégias, diante de questões assim, melhora de rotina, o sono ainda está extremamente prejudicado, vai caber ao médico perceber se precisa de uma, né? Às vezes começa com homeopatia, melatonina e tal, até chegar num ponto de falar assim, nada funcionou e o Uhum. desenvolvimento está ficando prejudicado, a gente precisa de entrar com uma medicação para ajudar no sono, que é isso que você falou. Uma criança que já tem questões de desenvolvimento e que ainda não dorme, vai ser só Sim. prejudicada, né, mais e mais. Sim, e é importante, né, a gente enfatizar aí o que você falou. São médicos especialistas que Sim. vão receitar remédio. Teve uns casos aqui no mês passado de mães que, tentando ajudar crianças com distúrbios de sono, deu Uhum. muita melatonina e a criança chegou a sucumbir, né? Então, Intoxicou, né? assim, gente, é um hormônio, não é uma coisinha Sim, que a gente só sim, fica dando, né? Então, sempre, sempre, sim. sempre sobre orientação Com do certeza. pediatra. Uma outra seguidora mandou uma mensagem aqui. Ela falou assim: tem chances do meu filho se desenvolver normalmente e ter uma realização profissional? Sim, sim. Assim, a gente precisa pensar o que essa palavra normalmente, né? O que normal significa, né? Eu Sim. não penso em normal, eu penso em funcional, tá? Uhum. Porque normal é muito variado, assim, né? O que é normal hoje em dia. A gente não consegue nem dizer o que é Sim. normal, né? Mas se a gente pensar no que a gente precisa de funcionalidade para ter uma vida realizada, uma vida plena, e trabalhar, estudar e tal, a gente pode trabalhar muito com a criança, com o adolescente, com o adulto autista, para atingir esse tipo de realização. Então, tem muitos programas, tem muitas intervenções. Acho que as intervenções, elas são exatamente para a pessoa ter o máximo, igual eu falei, de qualidade de vida, né? Então, qualidade de vida também é desempenhar os seus papéis funcionais. Então, dependendo mesmo do grau, né? Claro, existem níveis de autismo. Um nível mais severo, um nível mais que precisa de mais suporte, talvez não vá chegar, né, numa independência, sim, vai precisar assim, de Uhum. suporte sempre. Mas existem vários autistas que têm uma vida, né, escrevem livros, trabalham, se relacionam. Então, assim, isso é muito variado também. E existe muitos, né? Existem muitos casos. Isso que você falou do livro é interessante, que eu conheci na faculdade. A gente tem um programa com os alunos que a gente lê um livro durante o verão e aí no Uhum. primeiro dia, para a gente se conhecer, a gente fala desse livro.
E em Legal. 2020 foi um livro pelo John Elder Robinson, que chama Look Uhum. Me in the Eye, Me Olha nos Olhos. E minha vida com. Aí ele fala a vida dele com Asperger e com o Legal. autismo. E aí a gente lê o livro dele, e o interessante é que a gente não só leu, como ele veio e participou de uma discussão com a Que gente, sabe? joia! E ele é muito interessante porque ele viveu a vida dele inteira até a parte de adulto sem ser diagnosticado. Sim, isso acontece. Ele teve uma carreira muito boa. Ele foi o que fazia os efeitos eletrônicos para aquela banda Kiss, sabe aquela banda que o Aham, pessoal pinta a cara sim, branca? sim, Então, sim. ele trabalhou com eles, ia nas tours, muito inteligente. E aí depois ele foi contratado para fazer videogames e tudo, até que em adulto ele descobriu, foi Sim, diagnosticado. E ele conta que muitas das coisas ele pensou, ok, isso faz sentido agora, né? Ele sim, casou, teve filho, então sim, assim, ele viveu uma vida muito feliz e ele fala, eu não mudaria nada porque eu tive o suporte que eu sim, precisei, né? Então, exatamente. isso faz uma diferença muito grande, né? Sim, sim. Ah, a outra coisa que você falou assim, como a outra coisa que que perguntaram para você falou assim, como uma criança autista se relaciona com os pais? Ela tem Tá, chance de ser carinhosa? Aí aqui é uma mãe que falou que está com suspeita de tá, autismo pelo desconectar. ah, uma das dos sintomas, ela falou assim, a tá. desconexão, né? Uhum. Assim, essa desconexão geralmente é um dos sintomas ali que a gente percebe, né? Nossa, a criança, igual eu falei, não olha nos olhos, não é muito, não gosta de muito toque, às vezes prefere dormir sem muito aconchego, sabe? Essas coisas que a gente espera às vezes de um bebê, de uma criança, né? Chamam a atenção da gente para um diagnóstico, talvez levantar uma suspeita. Mas isso não quer dizer que a criança não vai ser afetuosa com pais, mães, cuidadores. Então, assim, eu tenho muitos pacientes com autismo e a maioria deles tem muito afeto com as mães, com os pais, com as pessoas que cuidam deles ali em volta, sabe? Claro, com pessoas diferentes, com pessoas que não são do convívio deles é mais difícil. Também não é uma regra, né? Eu tenho outros também Uhum. que são super tranquilos em relação a isso. Mas sim, eles podem ser muito afetuosos e uma coisa que a gente tem que pensar é assim, até isso a gente pode despertar na criança, sabe? Ensinar um pouquinho, porque o que, que acontece? As crianças, as pessoas que têm autismo, elas não têm a mesma, vamos dizer, recompensa cerebral ali nas interações sociais igual a gente tem. Então a gente busca as interações sociais, né? Porque faz sentido pra gente, porque nos faz sentir bem. É quase uma recompensa mesmo. Nós temos recompensas em relação a isso. Eles não têm muito essa recompensa nas interações sociais. Então, Uhum. quando a gente ensina para eles que existem pontos muito positivos nessa interação, que existem coisas prazerosas na relação, na interação social, eles começam também a interagir mais, começam a reconhecer esse tipo de ponto positivo na relação, sabe? Uhum. Então, até isso pode ser construído. Mas, geralmente, igual nos meus casos, por exemplo, eles são muito afetuosos. Inclusive, começam a ser afetuosos com as terapeutas, né? Criam um vínculo mesmo com as terapeutas. Então, não é uma questão assim, todo autista vai ser frio e desconectado ali da família. Não é isso. Uhum. Mas isso pode ser sim um ponto de alerta, né? Pode ser. Sim, sim. E é interessante que você falou aí que as crianças elas aprendem, elas ganham, né, essa recompensa. Saiu um estudo em 2019 sobre o cérebro da criança e estímulos que acontecem quando que ele como cresce nos primeiros 5 anos. E foi bem Uhum. interessante que no estudo eles mediram o cérebro, a massa branca e a massa cinzenta, de um grupo grande de crianças, e uma delas receberam vários estímulos durante anos, e as outras Uhum. elas não receberam os estímulos, Sim, mas infelizmente não foi de propósito, né? Foi assim a sim, sim. situação na qual elas assistiam televisão muitas horas por dia. E aí, quando Uhum. elas fizeram 5 anos, foram convidadas a refazer esse mapa cerebral e mostrou como as crianças que tinham tempo limitado de tela, tinha mais estímulo, como o cérebro desenvolveu
Sim, melhor a questão social e a questão do feedback, né? Então, sim. assim, claro que o cérebro de uma criança atípica pode ser diferente, mas cresce, desenvolve e tem o Sim, potencial de muita coisa, né? A gente com não pode certeza. limitar uma criança, porque só ela É, conhece ela, né? Então, a gente é, dá aquele estímulo. Isso é muito interessante. Uma outra pergunta chegou aqui. Se mais alguém tiver pergunta, pode ficar mandando no inbox, que eu tô manda aí. olhando aqui. Eles estão mandando pelo inbox aqui, então qualquer coisa pode mandar ou pode mandar aqui que a gente vê. Mas outra pergunta que chegou aqui: como funciona com uma criança autista na escola? Aí Uhum, aqui tem duas perguntas nesse estilo. Primeiro sendo, se meu filho for, qual suporte tem? E se uhum. meu filho estiver lá, como tratar o coleguinha? Muito interessante essa pergunta. Como uma criança, né, pode Tá, ajudar uma outra criança tá. também. Na escola, todas as crianças autistas têm direito, por lei, de ter um acompanhante terapêutico, assistente terapêutico, caso seja necessário, tá? Então, dependendo do grau, do nível de suporte que a criança precise, a gente pode solicitar mesmo, as famílias têm esse direito de solicitar um acompanhante terapêutico, que vai ajudar, não é para tirar a criança do convívio, né? Pensar assim, ele vai ficar ali só com aquela pessoa e não vai participar das atividades. Na verdade, é o contrário, vai ser uma pessoa que vai mediar a interação da criança com os colegas, vai trazer para perto da turma, vai proporcionar que a criança participe da aula da escola, tá? Claro, não vou ser utópica de falar que todas as crianças vão ter o mesmo nível de participação. Isso não é verdade, né? A inclusão ela Uhum, é muito variada também. Então, vão ter crianças que vão acompanhar a turma, elas vão conseguir aprender, vão conseguir desenvolver nesse sentido acadêmico, né? Outras não vão uhum, conseguir. Então, assim, a gente pensa numa inclusão ali na parte social, na parte de participação mesmo. Então, depende muito também, mas é direito das crianças terem esse acompanhante terapêutico, tá? Isso é super importante. E no sentido dos pais, assim, é muito interessante porque dos pais pensando no filho que convive com uma criança autista. É isso, né? Que é a sim, pergunta. uhum, Tá. É muito interessante, assim, eu acho, porque eu, por exemplo, eu vivo isso aqui. O meu filho é da sala de um paciente meu. E é super interessante, porque por enquanto, né, ele é pequeno, ele tem 3 anos, tem 3, 4 anos. é, ele sabe dizer de coisas às vezes diferentes, assim, ele chorou, ele não quis participar, ou hoje ele não foi. Então, o meu filho dá notícias de algumas coisas que ele repara ali dentro da capacidade dele, né? Dentro do mundinho dele, assim, ele vê características de cada criança e ele me traz, ele me relata também da criança que tem autismo, né? De uma forma muito natural. O que a gente percebe é que quando a criança vai ficando mais velha e vai tendo mais essa noção de julgamento, de levar um pouco o que aprende em casa, né? Aí começam os comentários talvez mais pejorativos, né? O uhum, bullying mesmo. Então eu acho que isso vai totalmente de como a criança é criada mesmo, sabe? Assim, vai de dentro de casa, de como a gente lida com a diferença, como a gente explica isso para as crianças e muito mais do que isso, né? Como a gente lida com o outro que é diferente, né? Porque as sim, crianças estão ali observando a gente atentamente. Então, se você lida com isso de uma forma também meio, né? A gente tem que incluir, a gente tem que aceitar, mas você mesmo não faz isso, seu filho está te observando intensamente. sim, Então, na verdade, é o respeito mesmo, né? O tempo todo e falar abertamente também, né? Então, eu falo para o meu filho assim, eu atendo crianças assim, né? Às vezes elas têm dificuldades em algumas coisas, mas elas também gostam de brincar, também gostam disso. Então, eu acho que a gente precisa saber falar também a verdade para as crianças, né? sim. E é interessante, eu vi um desenho do Daniel Tigre, eles fizeram um Uhum. episódio que chega um novo companheirinho da escola com autismo. E essa criança de um grau bem avançado, assim, ele Uhum. não conversa e ele é muito sensível
a barulhos. Sim, E é interessante que a professora ensina como conversar com ele, como legal. brincar com ele. E eu penso assim, a gente não pode excluir a criança, a gente tem que aprender a brincar junto, né? Aquele é o jeito Sim, da criança, ela tá aprendendo, a exatamente. gente tem que incentivar, né? Isso que você falou da maldade, a criança não tem maldade. Então, se É, chega um comentário assim, é porque eu ouvi em algum lugar, né? exatamente. O meu filho, eu levei ele no Brasil para conhecer a minha avó. Ela é falecida, mas ela estava bem decaída já, a gente foi conhecer ela. E aí, quando chegou lá, ela estava numa cadeira de rodas. E aqui, por causa da pandemia, o Lucas não saiu tanto, não Sim, socializou o tanto que eu gostaria. E não tinha tido ainda a oportunidade de ver alguém na cadeira de rodas. Na hora que ele olhou a cadeira de rodas, ele olhou para mim e falou assim: Mãe, que legal! Eu falei: O que foi, filho? A minha vovó, ela tem um Monster Truck. Tem aquele aham, carrão assim, sabe? Aí ele achou o máximo, foi conversar com aham, ela, foi brincar. E uma pessoa falou assim: Nossa, meu filho não gosta nem de ver cadeira de rodas. E aí eu fiquei sim, pensando, tipo, a gente foi conversando e ela falou assim: Não sei o que aconteceu, mas ele não gosta, ele passa longe, ele criou um uhum, medo à cadeira de rodas, né? sim, Então, assim, esse é um exemplo assim bobo, né? Mas é uma coisa que a criança ela pode ter o medo, mas pode ser uma coisa recíproca, aceita. O sim, importante é a gente mostrar e falar que tá sim, tudo bem, a pessoa precisa daquilo e sim, ela tem como brincar normalmente, né? Isso sim. é muito importante. Tem um comentário aqui a Cirere foi academia, é muito importante abordar esse assunto. É verdade, é um assunto que a gente precisa falar mais, né? Temos que sair da Sim. nossa bolha e falar disso. E a Nath falou assim: algo muito legal é a criança ter hábitos em casa que aconteceram na escola. Os pais precisam compreender que a escola e família trabalham juntos pelo bem da Sim, criança. também Faz toda a acho. diferença, né? Faz toda a Nossa, diferença. demais. Todos os casos meus, assim, que eu atendo, eu sempre procuro muita parceria com as escolas, né, exatamente para falar assim, gente, como que a gente vai conseguir abraçar mesmo essa criança no ambiente escolar para que ela participe de fato, né? Para que a inclusão não seja uma mentira, mas que a gente tenha participação e como às vezes tem que orientar mesmo assim a professora a como trazer as crianças para perto ali da criança com autismo, como brincar, como abordar. Então, assim, toda a sala, toda a turma aprende muito, sabe? Isso é um Uhum. aprendizado para a vida. Eu tenho um caso lindo disso, assim, que é uma criança com um grau elevado mesmo, e que a gente nunca imaginou que ela ia para a escola, e ela tá na escola, tá ficando lá, e as crianças, assim, às vezes falam, para de fazer isso, ela não gosta disso. Eles têm 4 anos, sabe? Eles já Protegem já, né? aprenderam. Então, assim, é muito legal, sabe? É encantador ver como as crianças vão aprendendo e é uma experiência de vida mesmo. Claro que a gente vai elaborando isso, a criança vai ficando mais velha, vai entendendo que o mundo, né, existem coisas difíceis de lidar e tal, mas se a gente continua mostrando para eles assim, tá tudo bem, a gente lidar com o diferente com respeito e com, sabe, com cuidado, eu acho que é isso que falta muito, né, na Sim. vida, assim, como um O res... todo, né? E o respeito eles aprendem com a gente, né? A gente, Sim, com certeza, isso é muito importante. E com uma coisa certeza. assim que eu tenho visto mais legal tem muitos livros agora, igual o desenho que eu Sim, falei do Daniel Tigre, tem sim, coisas mostrando para crianças que não estão nessa bolha, né? Porque, por sim. exemplo, no meu caso, o Lucas foi prematuro, bem prematuro, não Uhum, extremo, mas foi 34 semanas. E eu não sabia nada sobre prematuridade, não sabia sim, nada sobre intervenção precoce. Então, quando que ele nasceu, que eu fui descobrir tudo, e parecia que eu estava correndo contra o tempo, sabe? E sim, assim, eu fico pensando, a gente fica tão naquele mundo focando no que é a nossa criança está passando, no que a nossa criança está precisando, que é importante a gente ver o que está em geral, para como a nossa sim, criança pode ser parte de ajudar, né? De sim. incluir, de cuidar, além de só o que a nossa criança precisa, né? Uhum, Então é um papel da gente ensinar isso com tudo. certeza. Chegou mais uma outra pergunta aqui. É bem interessante que essa pergunta eu já ouvi algumas pessoas me perguntando isso até em sala de aula. É verdade
que tá tudo agora é autismo? Uhum. Por que está tendo tantos casos de autismo agora comparado com anteriormente? Tá. Isso é um assunto para mais uma live. Mas, assim, na verdade, existem várias linhas de pesquisa. Nada está muito, assim, determinado no sentido de, existe um fator que a gente vive agora que está aumentando muito expressivamente os casos. Assim, a gente não consegue isolar uma coisa. Porque tem gente que fala, né? Os usos excessivos de fertilizante. Não, isso aí já falaram que não é isso que está causando tal. Então, a gente precisa pensar o seguinte, que antes nós tínhamos critérios diagnósticos menos definidos. O diagnóstico vem mudando muito, então agora a gente fala de espectro do autismo, exatamente porque vários quadros entraram no autismo, tá? Dentro desse espectro. Então, assim, o Asperger mesmo era um diagnóstico fora, agora ele está dentro do espectro, não é mais um diagnóstico isolado. Existem alguns quadros, algumas alterações cromossômicas que causam quadro autístico, que antes a gente falava síndrome disso, síndrome daquilo, mas agora a gente já coloca ali dentro do espectro também. Uhum. Então, assim, o critério diagnóstico mudou muito, mas existem fatores que sim mudam um pouco a nossa realidade. Então, a gente já tem comprovado que a idade paterna avançada ela é um fator muito pesado assim na genética, tá? E principalmente o paterno, não é a materna. Então, a partir de 35 anos, o homem ele já tem uma tendência maior aos filhos terem autismo, sabe? Então, assim, a gente pensa, estamos tendo filhos cada vez mais velhos, né? A gente Uhum. está esperando mais tempo para ter filhos e tal. Então, a idade materna e idade paterna fazem diferença. As alterações, né? Ali, as mutações cromossômicas, as mutações ali genéticas vão favorecendo isso. Então, tá caminhando assim com mais diagnósticos e alguns fatores de risco que estão aí aumentados. Mas não é vamos dizer, uma epidemia, assim, né? Tipo, Uhum. todo mundo todo é autista. Não, é uma porcentagem expressiva, né? Na verdade, acho que a OMS fala de 1% da população mundial. Uhum. O órgão americano, né? O CDC fala de 54 a cada 1.000, né? 50, não, como é que é? É isso mesmo. Bom, agora eu fiquei na dúvida. Mas tá assim, 54, antes que. Não, 54, um a cada 54. Uma Uhum. criança a cada 54 tem autismo. Há 10 anos atrás, era um a cada 10.000, por exemplo. Sim. Então, assim, está diferente mesmo, mas o diagnóstico é muito importante e esses fatores promovem talvez um aumento, sim, mas não é um aumento igual a gente está vendo, assim, tipo na mídia, né, que fala assim, né, de Uhum. repente deu esse boom, e a gente vê mesmo um boom, mas não é porque é uma epidemia. Os diagnósticos estão favorecendo, é uma série de fatores, tá? São mais diagnósticos, né? E é muito interessante que Mas, você usou uma palavra, você falou, fatores de risco. Fatores de risco não quer dizer que é a causa, né? Então, assim, a exatamente. gente não precisa ficar pensando por causa disso a criança vai ter isso. E não só no sentido de autismo, né? Exatamente. De qualquer outra coisa Perfeito. que pode afetar o desenvolvimento da criança, né? Sim. São coisas que juntas e igual a gente falou Sim. no começo, né? São uma série de fatores, a gente É. não tem como prever isso. É, e uma coisa interessante que você falou aí, a questão do paterno, né? O número de autismo em meninos sempre foi consideravelmente maior do que em Sim. meninas. E agora que eles estão saindo com umas pesquisas aí mais, Sim. né? Então, ainda assim, o diagnóstico aumentou, mas as dúvidas também aumentaram, né? Então, Sim. quanto mais você abrange, mais Sim. dúvidas surgem, mais coisas a ser pesquisadas. Duas pessoas Sim. mandou aqui. Uma falou que a Vila Sésamo também tem agora uma personagem, Júlia, como autismo. Então, é Hum, a Júlia da Vila Sésamo sim. ou o Daniel Tigre. Aham. Dois desenhos para você mostrar aí, né, para suas Sim, crianças, legal. caso você queira ajudar nesse processo de inclusão. E uma outra pessoa falou assim:
assim, meu filho é autista e eu sofro muito pela inclusão. Aí aqui Uhum. ela mandou um resuminho, mas falando de que é, ela sofre um pouco quando todo mundo fala, ai, tudo é autismo, como se fosse uma coisa Aham. pejorativa, uma coisa Sim, que sim, limita o filho dela. E ela falando que sim, ela não quer que o filho dela seja só sim, uma criança autista. Isso as sim. Um pessoas rótulo mesmo, né? têm que entender, né, gente, que Sim, palavras machucam. A gente não sim. fala assim, né? E ela falou assim, tudo que eu queria é que eles entendessem que o meu filho é uma criança. Isso é Sim. verdade. Ele é uma E criança que é merece muito respeito, legal. né? É muito legal pensar nisso, porque existe também esse estereótipo, né? Todo autista não gosta de barulho, todo autismo bate a cabeça, todo autista faz flapping de mãos, todo autista não gosta de toque. Tem esses estereótipos que às vezes as pessoas já abordam uma família que tem uma criança com autismo, já assim, sabe? Ao invés de perguntar assim, ah, eu posso dar um abraço no seu filho? É assim, nossa, seu filho não gosta de abraço, né? Ele é autista. É muito diferente essa abordagem, né? Então, Sim. quando a Uhum. gente trata como primeiro um ser humano, depois entender que ele pode ter limitações devido ao diagnóstico, tudo bem, porque a gente tem que fazer isso com todo mundo, na verdade, Sim. né? A gente Uhum. não pode ir chegando, igual a gente fala muito sobre isso, né? Ah, oferecer alimentação para o filho dos outros, assim, ah, quer um biscoito, quer uma bala, você não sabe da criança, das características da criança. Sim. Às vezes não pode. Então a gente deveria ter esse tipo de respeito com todos os seres humanos, né? Sim. Então, dentro do autismo, a gente tem que pensar da mesma forma. Ah, é uma criança que talvez tenha autismo e é super afetuosa, que gosta de brincar, que gosta de pessoa, interagir com pessoas. Então, essa abordagem mesmo tem que ser muito diferente, né? Ela tinha que ser, primeiro, assim, tá tudo bem para sua criança eu fazer isso? Tá tudo Uhum. bem? Ele é autista, mas tá tudo bem fazer isso? Então, ainda é um processo muito longo, assim, de educação da sociedade mesmo, né? Sim, sim. E para a gente concluir aqui, eu anotei umas coisinhas quando você falou aqui, alguns sinais de alertas que a gente mencionou, né? Então, me deixa saber se eu esqueci de algum. Mas esses sinais de alerta, você falou mais ou menos a partir de um ano já dá para identificar, né? Sim. Que a gente já tem umas expectativas no desenvolvimento. Mas você mencionou do bebê não manter o contato visual com a Uhum. fala, com quem fala com ele. Nem com cuidadores ou outras Sim. crianças. Mencionamos também um pouco de que a criança não quer brincar com pessoas, prefere brincar só com brinquedos, né? Então, Uhum. se isolando, mas isso não significa que a gente deve deixar a criança isolada, a gente tem que ir Sim, lá sim. interagir. Falou um pouco também sobre, às vezes, alguma limitação sonora, movimento repetitivo, né? Misturando de bater a Sim. cabeça, assim. E as coisas excessivas, calma demais ou irritabilidade excessiva, né? Uhum. Ah, e alteração no sono e outras mudanças de comportamento que você, mãe, acha que tem alguma coisa que Sim. precisa de um estímulo, de uma ajuda. Então, você queria... Uhum. esqueci de algum? Assim, são muitos, sabe? Esses Muitos, são né? os Os que a gente básicos, falou. assim, é. Mas, assim, esses são alguns, né? Eu tenho até um post que fala sobre isso. Eu coloquei 9, assim, 9 sinais, mas tem um e-book enorme falando sobre esses primeiros sinais, sabe? Que eu gosto de usar como base. Então, até no meu perfil tem mesmo esse post falando de 9, mas tem muitos, tá? Uhum. Mas esses sim chamam mais atenção. Então, mediante esses sinais, a mãe, o pai, o cuidador deve procurar alguém, porque se for, já começa um tratamento, se Sim, não for, você já começa um estímulo para sim, ajudar a criança, né? Que o importante é a perfeito. criança, não é o Exatamente. diagnóstico, né? O importante é a criança, a gente focar nela, como a gente pode ajudar. Então, para a gente terminar, me fala como que eles entram em contato com você, se quiserem saber do seu trabalho mais, e conta pra Tá. gente um pouquinho do livro também. Ah, legal. Bom, eu tenho minhas redes sociais aqui, né? Então, tenho meu Instagram, que é @crescer.terapiainfantil. Acredito que a live vai ficar salva, vocês vão salvar por Vai aí. sim. Uhum. E Tá. vamos estar disponíveis no YouTube e no Spotify também. Legal. É, eu tenho meu site, telefone, tá no Instagram, tá tudo aqui no Instagram. Mas também o livro, esse ano
esse ano, pro ano que vem, eu vou ser coordenadora editorial de um livro falando sobre as intervenções no autismo. Então, o que tem acontecido que tem me chamado a atenção? Os pais chegam com o diagnóstico e com uma lista enorme de terapias. Assim, tem que fazer fono, TO, psicólogo, ecoterapia, natação, parará, 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 mas assim, uma lista mesmo. Às vezes é uma lista desse tamanho, assim. E os pais desesperados e não sabem o que cada um faz, não sabem como cada um pode ajudar. Então, a minha ideia, né, sugerir para a editora, e a editora achou muito bacana, é a editora Conquista, sugerir de a gente fazer um livro exatamente dando a oportunidade dos profissionais falarem sobre a intervenção no autismo. Então, estou pegando um coautor de cada área, mas variada mesmo, assim, né? Pegar da área até da medicina mais holística, assim, da como a auriculoterapia ajuda no autismo, como a ecoterapia, a musicoterapia. Então, eu vou pegar um profissional de cada área para escrever um capítulo para falar sobre a intervenção no autismo, tá? Então, a ideia é informar os pais, né, dar um norte mesmo, dar uma ajuda nesse sentido, saber o que procurar, como procurar, e informar a sociedade no geral também, né? Às vezes uma pessoa que se interessa pelo assunto não sabe o que pode fazer. Então, assim, vai ser um livro bem informativo, mas vai ser pro ano que vem ainda. Ainda está em processo. Quando lançar, você vem contar pra gente. Porque Legal, é o que você falou de informar, né? Isso é muito, muito importante. Eu acho que informação é o primeiro passo para o sucesso, né? E a gente tem que cuidar das nossas crianças, a gente tem que ensinar, a gente tem que ajudar, tem que apoiar e focar no desenvolvimento, né? Focar na nossa criança e como pode ajudar. Às vezes, um diagnóstico pode ser uma coisa assustador, pode ser uma coisa que a gente pensa, o que será que vai acontecer com o meu filho, né? A questão do bullying, do desenvolvimento, adaptação escolar. Mas temos profissionais para ajudar nisso, né? A gente tem que lembrar que a gente não está sozinha, tem profissionais com experiência, com técnicas para ajudar a criança a se desenvolver na melhor capacidade possível, né? Verdade. Isso é muito importante. Muito obrigada por todas as informações valiosas, por essa aula. Aprendi muito, muito obrigada mesmo. Essa live vai ficar salva, também vai estar disponível em outras plataformas, como YouTube, Spotify. E aí a gente vai mandar tudo para vocês. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchauzinho.